Não, eu tô anotando várias coisas aqui. Acho que só um ponto sobre a questão da base. O Andrés fala muito sobre a questão do hotel da base, né? Que o Corinthians hoje não é um time competitivo para garotada chegar no sub-13, sub-14 e eles vão todos pro Palmeiras porque o Palmeiras dá alojamento para esses times e o Corinthians não dá. Eu não sei até quanto que isso é verdade, mas o fato é que nos últimos. Assim, se a gente pegar 10 anos atrás, é até curioso, né? Esses detalhes assim do futebol. 10 anos atrás, o Corinthians usava muito menos a base do que usa hoje, Sim. ganhava muito mais títulos na base. Né? 2012, 2013, cara, todos os subs eram do Corinthians. Título Paulista, sub-15, sub-17, campeão brasileiro, copinha o ano todo ano. O Corinthians era assim, leão da base. Não subia Uhum. ninguém pro profissional, né? E Sim. hoje em dia o Corinthians sobe vários jogadores da base profissional e a base parou de ganhar títulos. Era uma coisa que sempre se falou muito do Santos, né? Ah, mas do que adianta ganhar copinha se o Corinthians não revela ninguém? E aí todo ano o Santos vai lá e não ganha copinha, mas revela 6, 7 jogadores que são úteis pro profissional. Então eu acho que passa por um processo de necessidade financeira, né? A realidade, a base, ela é um extintor de Conta incêndio. chegou, como diria André Pra... Sanches, né, Marco? Oi? Como diria André Sanches, a conta chegou e chegou pro Corinthians, não pros outros. Exatamente. A conta chegou e é triste, assim, por um lado. Por outro, a gente vê que no Brasil essa é a maior chance que esses caras têm. Quanto pior for financeiramente o time que a base joga, mais chance esses caras vão ter de jogar. A realidade do Brasil é essa. O Palmeiras é a exceção, né? De novo, a gente falando do Palmeiras, enche o saco pra caramba, né? Pra Tem cacete como, falar né, do Marco? Palmeiras toda hora. Mas assim, realmente, a regra no Brasil é você vender a base ou para cobrir o rombo financeiro do principal, que seria o caso hoje do Corinthians, ou para poder investir num jogador gabaritado lá de fora, que é o caso do Flamengo, né, gente? O Flamengo também não aproveita a base. Ele tem bons valores, revela ultimamente, mas vende essa base lá para fora, como vendeu o Vinícius Júnior, enfim, o próprio Paquetá, para repatriar jogadores gabaritados lá de fora. O Palmeiras, ele tá sendo um clube de vanguarda nesse sentido, porque tá apostando na evolução técnica e no retorno técnico dos caras da base. Tá, quer dizer, o Palmeiras poderia ter contratado, supondo aqui, tá? Poderia ter vendido o Danilo para contratar o Gerson. O Gerson, seleção e tal, aquela coisa, o melhor meio-campista do Brasil e tal. E o Palmeiras está apostando no Danilo. Financeiramente, essa era uma transação muito viável. Vende esse Danilo aqui, ganho 100 milhões, contrato o Gerson por 30, faço um contrato XY. O Palmeiras está mudando. Então, acho que essa filosofia de segurar a garotada da base, mesmo que isso impacte em ter menos dinheiro para contratar posições carentes do elenco, como é carente para o Palmeiras no centroavante, por exemplo, e se o Palmeiras vendesse o Danilo, teria dinheiro para dar e vender para comprar centroavante, entendeu? São opções que o Palmeiras fez que o Corinthians não faz. O Eu Corinthians acho hoje não faz porque que não pode fazer. eu acho que isso só aconteceu, que eu me lembro assim, algo parecido de ter acontecido com o Neymar, né? É. O Santos segurou quanto pôde no Brasil, justamente porque sabia que com o Neymar ele era mais competitivo e tinha mais chances de O títulos, Neymar como jogou, teve, né? o Neymar jogou em 2010, 2011, 2012 de forma completa e metade de 2013, ou seja, foram quase 4 anos com um cara do tamanho do Neymar. Olha só, isso é hoje em dia a gente pensar num novo Neymar surgindo, ele não vai ficar mais do que um ano aqui. Impensável, né? Porque o Santos sabia, né? E o Santos conseguiu, vejam só, né? Que interessante, né? O Santos conseguiu montar um elenco bom o suficiente para ganhar até a Libertadores, porque tinha o Neymar. Porque tinha o Neymar. Sem precisar vender ele. Mas porque tinha ele? Porque não vendeu, né? E esse é o tipo de coisa que é bom para a torcida, é bom para o clube, porque é o retorno técnico aliado ao retorno financeiro. Porque Sim. quando você tem um cara bom no time, você vai ganhar mais competições. Você vai chegar mais longe no Campeonato Brasileiro. Então, assim, investir no cara bom, não vender, é o investimento de longo prazo. Porque no final você vai ter esse retorno que você teria agora com a venda dele, mas a torcida vai estar muito mais feliz. Porque se você vender o cara e o cara era bom, a torcida não vai ficar feliz. Então, assim, é uma coisa que agrada a todo mundo você investir no cara. Mas nem sempre os clubes podem se dar ao luxo
esse tipo de coisa, porque os jogadores oscilam. Consequentemente, o valor de mercado dos jogadores vai oscilar junto, gente. O João Vitor não vale mais hoje o que ele valia no final do ano passado. Então hoje é muito capaz que dirigente chegue e olha, puta, veio uma proposta aqui de, sei lá, 80 milhões pro João Vitor, a gente segurou, o maluco não tá jogando esse ano, tá machucado, quando tava jogando não tava tão bem, agora vai valer 40 milhões, nós perdemos 40 milhões. Eles não olham pra falar assim, puta, daqui a 2 anos ele vai estar valendo 120. E o Corinthians não se pode, hoje, pela situação financeira, não pode se dar ao luxo de olhar e falar, daqui a 2 anos vai estar 120. Ele tem que olhar e falar, puta, eu tinha que ter vendido o Roger Guedes ano passado por 40. Antes dele ficar na reserva, que agora voltou, enfim. Mas é o tipo de coisa que depende da condição financeira do clube, que a do Corinthians hoje é muito ruim, né? A realidade é essa. A condição financeira do Corinthians hoje, ela acaba determinando muitas coisas ruins que acontecem com o clube, e o grande responsável pela condição financeira do Corinthians hoje é o estádio. A realidade, infelizmente, é essa. Poderia ser diferente. O Corinthians poderia ter construído a Neoquímica Arena, um estádio incrível quanto, que é um estádio maravilhoso, e ter outra condição financeira. O Palmeiras construiu o Allianz Parque ao mesmo tempo. A Allianz e a Neoquímica Arena não foram, assim, construídos em 10 anos de diferença. O Palmeiras não se sacrificou por 10 anos financeiramente. Talvez 1 ou 2. Não mais que 1 ou isso. 2, exatamente. Mas na época, o ego, né, a megalomania, alguns membros perenes da gestão do Corinthians, como o nosso grande amigo, né, o Andrés, essa megalomania de ser sempre o melhor, de ser sempre o maior, o mais diferente, olhou pro Palmeiras e falou assim, que merda que os caras fizeram, olha só, riu da cara deles, né? O Andrés rindo da cara dos palmeirenses, venderam o naming rights por 400 milhões e ainda nem vão ter não vão nem ficar com o estádio. Vai ter que fazer show lá no estádio. Preferiam que hoje tivesse tendo show a cada 2 meses na Neoquímica Arena e o Corinthians tivesse que jogar em Presidente Prudente? Ou vocês preferiam que o Corinthians tivesse ganhando Libertadores todo ano? Ou vocês preferem ter o estádio, né, no nome? Não, o Coringão tá lá, o nome do estádio do Corinthians. E o Corinthians tá devendo 1 bilhão pra Caixa do estádio, que o Andrés disse que já arrumou, mas na conta hoje ainda é 1 bilhão. E não conseguindo ganhar nada. São escolhas, né, gente? Arrumou, mas no papel nunca Fechou em 641, tá? Informação de identidade corintiana acabou de sair aqui. Fechou em 641, negociação com a Caixa. Mas concordo. Então, mas ainda acho que não tá aprovado no conselho. É isso? Isso, Dani, isso. Minha dúvida era essa. Dando a fonte aqui, né? Importante. Não, mas é complicado, né? Mas. Desculpa. Não, Gina, lança pra eu. Eu sei que o Yuri tem uma pergunta pro Marco, mas eu fiquei pensando, Marco, o Corinthians não pode fazer isso ou não quer fazer isso? O Corinthians precisa mesmo, assim, vender os jovens e etc. O Corinthians precisa vender mesmo um Duqueiroz da vida por 80 milhões, porque isso vai ajudar muito mesmo a diminuir o rombo de 1 bilhão e 200 que tem na conta, tipo... Será que não é um discurso meio cômodo que a gente tem que evitar comprar às vezes, sabe? Porque o que vai ajudar mais o Corinthians realmente a diminuir o passivo dele? É vender jovem antes da hora ou, por exemplo, fazer uma auditoria da dívida que até agora não saiu? Sabe? Ou profissionalizar a gestão, que até agora a gente não sabe como tá. Eu fico preocupado às vezes com o modo como a própria diretoria às vezes incute esse tipo de discurso na gente e a gente se pega pensando, poxa, é verdade, né? Tem uma dívida bilionária, tem que aproveitar para vender. É como se a diretoria fosse refém disso e isso fosse inevitável e eles não fazem o que é realmente importante. Como, por exemplo, que nem o Flamengo fez, o Bandeira de Melo foi eleito, em 40 dias a auditoria estava pronta, eles já sabiam quanto deviam e como tinha que pagar. O Corinthians está aí com a KPMG há 1 ano e meio na casa e não sai nada do que eles fazem. Do que eles fazem, quanto que deve, se tem dívida vencida, que acordo que vai ser feito. Os acordos são a conta-gotas no jurídico. Não, hoje fechamos um acordo para que as dívidas trabalhistas sejam parceladas. Não, hoje fechamos um outro acordo para que 50 milhões possam ser... Sabe? E nada disso. Tudo isso é muito homeopático diante dos problemas reais, que o Corinthians não ataca. E nisso a gente fica perdendo o jogador e meio que pensando que é inevitável, e eu não sei se é inevitável, sabe? Me parece que... Não me parece inevitável, sabe? Ouvindo você falar, não me convence isso.
Eu acho que as duas frentes são importantes, Dani, para a situação. Essa é a minha visão, assim, né? Mas eu entendo completamente o seu ponto. Eu acho que uma coisa é o olhar sobre o accountability ali, né? Como é que fala? A auditoria mesmo, a contabilidade, esse lado de ver, investigar, a palavra certa é essa, de investigar a realidade por trás dos números. Acho que isso é um ponto importante. E aí o outro ponto eu não posso atrasar o salário do mês que vem. Eu acho que são coisas que hoje, para a realidade do Corinthians, elas precisam conviver, porque você estava falando do Dudu de 80 milhões, por exemplo. Cara, 80 milhões de reais, você receba de uma vez, é 20% da receita do Corinthians anual. A receita do Corinthians hoje está em torno de 400 milhões. 400, 450, né? Então, assim, você receber 20% da receita por causa da venda de um jogador, hoje, pela realidade do Corinthians, que é não saber se eu vou ter dinheiro no final do mês para pagar os funcionários, eu acho que é necessário. Eu vejo assim, porque o clube se afundou. Não acho que é o cenário ideal, acho que tá muito longe disso. A forma como o clube se afundou a construção do estádio e a forma como o clube enxergou como sendo adequada para gerir o estádio, isso tudo trouxe o Corinthians para a realidade de hoje, que é vender o almoço para pagar a janta. Isso, pra mim, parece que é todo dia assim. Tanto é que o Corinthians passou anos aí adiantando a Globo. O Corinthians vivia de adiantar a Globo porque não tinha dinheiro para pagar os funcionários, para pagar os fornecedores, para pagar imposto. O Corinthians deve imposto a rodo para a prefeitura, tem o tal do terreno lá da CT e tal. Mas assim, a carga tributária do Corinthians, ali, a folha da contabilidade do Corinthians, impostos a pagar, é um negócio surreal. Na faixa de 400 milhões de reais, se não me engano. Então, assim, são quer dizer, uma empresa, né? Se o clube fosse uma empresa, ele não poderia existir dessa forma. Né? Porque empresas têm regras sólidas. O Corinthians está tirando o dinheiro do povo. Assim, o povo está pagando imposto que está indo para o Estado e o Estado está financiando o Corinthians. Isso é você dever imposto para o Estado, entendeu? Então, assim, o que poderia estar construindo alguma coisa, poderia estar fazendo hospital e tal, sei lá o quê, cotas, qualquer coisa assim, e tá indo para manter o Corinthians, para pagar o Renato Augusto, entendeu? Até onde isso é certo não é outra história, mas o fato é que o Corinthians, financeiramente, hoje, não se encontra, na minha visão, numa posição confortável para falar não para uma venda de 80 milhões. Não que isso retire o fato de que essas auditorias, essas investigações precisem ser feitas. Isso, para mim, é necessário.